Isaías profetizou despido da sua roupa. Ele profetizou nu. Você sabia disso? Fique nesse estudo e conheça mais um pouquinho sobre o ministério profético de Yeshayahu, Isaías. Lembrando que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Vá na descrição do vídeo, ali temos um link que você tem acesso ao nosso canal do Telegram. Muito bem. Yeshayahu em hebraico. Vamos escrever Isaías em português. Yod, Shin, Ain, Yod, Rei e o Vav. Aqui temos pontuação para o Shin. Yeshayahu. Yeshayahu. Essa palavra significa salvação. É a mesma palavra que gera Yeshua. Yehoshua. Esse Yesha ou Yasha, que seria salvação. E aí aqui, ó, Yod He Vav. Lembra do tetragrama Yod He Vav He? Yod He Vav He, na verdade. Yod He Vav He seria o tetragrama, o nome de Deus, o nome do Eterno. Aí fica somente uma parte. Yesha Yahu seria salvação. Em Hashem, em Deus. Não podemos traduzir o nome de Yod He Vav He, que seria o tetragrama, tá bom? Seria a salvação em Hashem, a salvação em Deus. Esse profeta chamado messiânico é o que mais fala de salvação e o que mais fala profeticamente sobre o Messias. Ele fala até do martírio do Messias, de como ele vai nascer, meu Deus. É por isso que é chamado de o profeta messiânico. Outra coisa, este profeta é o maior de todos, tendo 66, olha só, 66 capítulos. 66 capítulos. Até chamam de mini Bíblia. Por quê? Presta atenção, você sabe que a Bíblia tem 66 livros, ok? 39 no Antigo Testamento, não gosto dessa palavra Antigo Testamento, mas vamos colocar assim, 39, e 27 no Novo Antigo Testamento, e esse aqui é o Novo Testamento. Justamente Isaías, preste atenção nisso, os primeiros 39 capítulos são direcionados para o povo judeu, certo? Justamente, o Antigo Testamento é direcionado para o povo judeu. Então, os primeiros 39 capítulos são para o povo judeu. E os últimos 27 capítulos, que seriam do capítulo 40, justamente o capítulo 40, você pode procurar, tá? Começa a consolação. Consolai meu povo. E começam as profecias de restauração, profecias sobre o Messias. Então, do 40 até o 66, ou seja, o próprio 40, temos aí 27 capítulos que vão falar de uma maneira mais evangelística, é por isso que é chamado de uma mini Bíblia. Isaías é uma mini Bíblia, porque temos justamente essa divisão dos 39 primeiros capítulos e os 27 últimos capítulos, como a Bíblia, 39 e 27, dando 66 livros, no caso de Isaías seriam 66 capítulos. É o maior de todos os escritos, tá bom? Entre os profetas maiores, temos os menores também. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estude com a gente, tem um link lá para você clicar e entrar na Universidade do Reino e estudar. Há riquezas preciosas nos estudos dos profetas, dos livros proféticos. Venha estudar com a gente, aqui eu somente vou dar uma pincelada. Então, temos aí o primeiro perfil do livro de Isaías. Outra característica, vamos conhecer um pouquinho sobre esse profeta, filho de Amós. Ele, nos primeiros 5 capítulos, ele profetiza ai. Essa palavra aparece para muita gente. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano. E começa a profetizar para todo mundo. Ele estava já profetizando, mas no capítulo 6, o que acontece no capítulo 6? Ele vê, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o alto e sublime trono, e vê a glória do Senhor. E aí ele viu todo esse esplendor
e ele disse, ai de mim. Até o capítulo 5, você pode ver, conte lá quantos ai aparece. Ai para todo mundo, ai para todo mundo. Ele apontando como profeta. Mas no capítulo 6, quando ele vê o trono de Deus, ele diz, ai de mim, que vou perecendo. Você acredita que até então ele tinha o dom profético, ele tinha a unção profética, aliás, e ele profetizava, porém não estava tão comprometido como deveria para estar em prontidão para receber revelações messiânicas. E ele grita, ai de mim que eu vou perecendo, porque estou no meio de um povo de lábios impuros. E ele mesmo também está se confessando, se declarando como imundo diante do Senhor com lábios impuros. O que acontece? Aparece um ser chamado serafins. Ele viu os serafins com asas voando, com asas cobriam o rosto, cobriam os pés e com outras voavam. É a única vez nos textos sagrados que aparece a palavra serafim. E no plural, serafim. Seraf em hebraico significa incandescente, que pega fogo. E, logicamente, esse in, como sempre tenho falado, significa plural. Serafim, justamente está falando os incandescentes. Então é a primeira vez que aparecem os incandescentes e um deles pega uma tenaz com uma brasa no fogo vivo e queima a língua. Queima a língua. Logicamente é algo, uma dimensão espiritual, e quem purifica, e é Yeshayahu, que tinha os lábios impuros. Olha só, o incrível disso, eu sempre me refiro a esse fogo, que é um fogo purificador, que é somente dado aos homens. Há um fogo que purifica o homem. E essa purificação é somente direcionada para o homem, porque o único ser que tem chance de ser purificado, de ser transformado, regenerado, é o ser humano. Nós sabemos que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e nos limpa de todo pecado. Porém, o Espírito Santo nos regenera, a palavra nos regenera. E esse fogo de combustão é quem nos mantém nessa ação sobrenatural para que estejamos ligados com Deus e purificados por Deus. Então, fogo sempre foi sinal de juízo, nesse caso não é, mas é de purificação. O incrível é que o seraf, que seria esse ser celestial, esse anjo, esse tipo de anjo, um serafim, não pode tocar com a mão, mas pega com uma tenaz. É algo alegórico de que esse fogo não pode ser direcionado para os anjos. A explicação que eu sempre dou é que os anjos não podem desfrutar desse fogo purificador, porque anjo, quando peca, é destituído instantaneamente do céu. Os anjos nunca vão poder ter a chance de arrepender-se e de serem perdoados. Por isso o próprio apóstolo diz, se descer o anjo do céu contra o evangelho, porque está sendo expulso, o tal é anátema. Já era. Agora, o único ser que pode se arrepender e ser purificado do seu mal, do seu pecado, é o ser humano. Ele tem direito, olha só, a pecar e se converter, a pecar e se arrepender. Então aproveite para se arrepender e se converter. Aproveitemos esse momento para pedir sempre perdão ao Senhor. Então ele é purificado e ele tem essa visão sobrenatural, e aí começam as profecias. Agora não somente para esse contexto judaico, mas começam as profecias para as nações e também as profecias messiânicas, que são gloriosas. Tá bom? Olha só, quando nos referimos às profecias messiânicas, temos aqui um detalhe em Isaías, capítulo 53. Olha os detalhes que ele fala. Isaías, vou colocar aqui, Isaías 53. Vou ler algumas partes somente. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca. Olha só os detalhes do martírio de Cristo. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era Jesus martirizado. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha aqui a profecia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos aflito, ferido de Deus,
e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Meu Deus, lê Isaías, você vai ver quantas profecias tremendas nós vamos ter. E olha só, em Isaías 22, não vou entrar mais em detalhe porque o tema aqui agora é, de fato, Isaías, ele pregou nu, de fato ele pregou. Olha, eu vou ler em hebraico, ou pelo menos a tradução fiel no hebraico, porque há alguns pregadores que dizem que Isaías, e agora eu estou vendo algumas traduções que ele não coloca uma palavra nu, e diz, não, ele se despiu de algumas roupas, mas presta atenção como está escrito no original. Olha como diz no original. Diz assim: o Senhor falou a Isaías, o filho de Amós, dizendo, vai e solta o pano de fora que cobre os teus quadris. Sabe o que é isso? É como se fosse um pano interior, uma cueca, vamos falar assim, nos dias de hoje. Solta o pano que cobre tuas vergonhas, teus quadris, solta esse pano. Tira esse pano. E também tira o teu sapato. Diz, adiar de seu pé ele fez. Ou seja, tira do teu sapato. Aqui originalmente está falando, adiar, tira do teu pé o teu sapato, traduzindo para o português. Assim, caminhou nu. Alguns falam caminhou despido. Não. Caminhou literalmente nu. Porque despido você pode tirar uma parte da roupa. Mas aqui diz caminhou nu e descalço. Em espanhol está escrito aqui, ó. Nu e descalço. Aqui tem espanhol. Nu e descalço. Será pelado e descalço. Ele pregou e anunciou. Então, tá aí a prova de que ele tirou totalmente a roupa. Agora, no versículo 4, isso podemos ler numa tradução em português mais tradicional e fiel, no capítulo